Olá, querido, a paz do Senhor, pastor Wesley Anselmo por aqui, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Santa Inês, igreja presidida pelo nosso querido pastor Raifran Batista. Estamos aqui para trazer a você a nossa leitura diária. Antes da nossa reflexão, queremos fazer menção do nosso pastor presidente da SEADEMA, pastor Francisco Soares Raposo. Queremos também citar aqui o tema da lição. A lição para este próximo domingo tem o tema: as promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus são infalíveis. O texto áureo está em Neemias 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Pois bem, querido, a nossa leitura diária para esta sexta-feira está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, e traz o título aqui, uma promessa infalível de incorruptibilidade, uma promessa infalível de incorruptibilidade. E eu quero ler o texto base para a nossa reflexão, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, diz a palavra de Deus: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nós sabemos muito bem que o assunto de Paulo em 1 aos Coríntios é o assunto da ressurreição de Cristo como a garantia da nossa ressurreição. Paulo nos apresenta a ressurreição de Cristo como um fato histórico incontestável e nos apresenta a ressurreição em Cristo como a ressurreição de Cristo como a nossa esperança, a garantia da nossa ressurreição. Havia um problema que perseguia, havia uma falsa doutrina, um falso ensino que perturbava a igreja em Corinto. Era o ensino dos gnósticos, que negavam a ressurreição e até mesmo a ressurreição de Cristo. Então Paulo escreve para falar aos irmãos de Corinto que os salvos irão ressuscitar, sim, e que o fato histórico, incontestável, de Cristo ter ressuscitado é o penhor da nossa ressurreição. E quando chegamos ao versículo 54, na verdade, 54 até o 57 formam um parágrafo, mas de maneira especial, o versículo 54 nos mostra que a ressurreição é de fato a suprema vitória sobre o pecado e sobre a morte. Isso mesmo, a ressurreição ela possibilitará que a suprema obra redentora de Deus possa ser realmente experimentada, vivida pelos salvos. Assim que os salvos receberem um novo corpo, garantido pela ressurreição, vai estar cumprida a palavra: tragada foi a morte na vitória. Na vitória do corpo ressuscitado, será removido o aguilhão da morte, porque o aguilhão da morte é o pecado. O pecado produziu a morte e também acrescentou a ela a amargura e o desespero no coração dos homens. Paulo, ele nos mostra de maneira muito clara que a força do pecado é a lei. A lei, ela intensifica o pecado porque torna o homem consciente do pecado e aumenta o poder do pecado, a culpa também. Porém, querido, ela não faz nenhuma provisão para a vitória sobre o pecado. Mas Deus,
por nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Então, todo o plano redentor foi destinado a promover o triunfo total, o triunfo completo do crente sobre o pecado e a morte. E a ressurreição, ela nos trará essa realidade. Venceremos o pecado, venceremos a morte. Hoje, nós convivemos com a presença do pecado. Porém, chegará o tempo em que venceremos o pecado completamente, integralmente. Hoje, o Espírito Santo nos concede poder e capacidade para vivermos em santidade. Mas devido à presença do pecado, somos constantemente tentados. O pecado nos assedia, porém, teremos a vitória completa, garantida pela ressurreição. Muito bem, que Deus te abençoe. Essa foi a nossa reflexão de hoje e quero te fazer um convite especial. A nossa escola bíblica deste domingo está muito especial, trazendo temas, promessas de Deus são infalíveis e você é convidado a participar em sua congregação para aprender um pouco mais da palavra de Deus, edificando sua vida espiritual. Meu desejo é que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.